Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4. Eu quero, bem pausado, tranquilo, quero falar a respeito desse assunto que está no meu coração e gostaria de ser bem direto também nesta noite. Capítulo 4 de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4 e o verso de número 6. Diz assim: não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Amém? O verso de número 6 é o que eu vou ficar trabalhando aqui com você. Quando eu penso nesse tema de angústia, inquietude, eu entendo que o momento atual que nós estamos vivendo é exatamente esse. Nós estamos vivendo o século do desafio da inquietude. Estamos vivendo momentos em que essa onda de angústia, de inquietude, de um sentimento maculado na alma, ele está avolumando cada dia que passa. Se nós formos ver o índice de psicólogos, de psiquiatras que aumentaram a sua carteira de cliente, né, ou de paciente, é muito grande. Talvez se fizermos uma pesquisa de 5 anos atrás, antes da pandemia e depois pandêmico, se nós fizermos uma pesquisa, eu não pesquisei isso, não sei esses números, mas nós vamos ver que isso cresceu muito. Tem alguma estatística sobre isso? Mas é com as famílias, muitas pessoas. De vez em quando a gente vê as notícias da televisão que você nunca vai ver. Fulano aceitou a Jesus, fulano recebeu um milagre, fulano de tal, hoje é convertido em Cristo Jesus. Se você ligar aquela rede que é redonda, você vai ver que você nunca terá uma notícia agradável, boa. Sempre vai ser uma notícia que te deixa mais para baixo. Aumentou a taxa de Selic, aumentou o ICMS, aumentou não sei o quê, os aposentados não vão receber tal coisa, tal benefício, vai tirar o benefício do aposentado e tal. Os professores vai ter que ter uma baixa no seu salário, o piso ou teto salarial do professor vai diminuir, e sempre assim. Aí nós vamos ver as notícias mais rudes. O fulano de tal matou o pai, matou a mãe, porque ele precisava comprar droga e não tinha dinheiro, ele matou o pai para pegar R$100 do pai para comprar droga. A nossa psicóloga está dizendo aqui que ela está atendendo crianças a partir de 2 anos de idade. A criança não sabe falar direito. A Helena tem 2 anos de idade. Mas nós vamos vendo o nível que nós estamos vivendo. Quando a Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos homens, nós vamos ver que a falta de conhecimento de Deus está crescendo a cada dia, porque o diabo, Satanás, o príncipe deste mundo, príncipe das trevas, ele trabalha na escuridão, ou seja, o lugar dele trabalhar é na ignorância do homem, na falta de entendimento do homem, na falta de ver a luz do homem, ele trabalha aí. E aí, eu começo falando para você que
se nós não abrir os nossos olhos e não nos voltarmos para Deus, a tendência é definhar no vale da angústia. Essa é a tendência. Porque a angústia ou a inquietação, que é a mesma palavra, ela vem de algumas situações em que nós, muitas vezes, pegamos com as mãos, não é, Reginaldo? Muitas vezes nós estamos bem na vida e a gente diz assim, eu preciso de um pouquinho de angústia na vida, então eu vou fazer uma coisa bem ruim. Aí faz uma coisa bem estragada mesmo, aquela que a gente chama de outro nome, e aí fica angustiado, fica para baixo, inquieto com algumas situações, com aquela situação, e não sabe agora o que fazer, não sabe administrar o lugar que ele entrou, não sabe administrar a situação que ele criou. E aí então começa uma inquietação de forma negativa, porque essa inquietação ela pode ser benéfica também. Muitas vezes nós temos um plano na vida, traçamos um projeto, criamos um projeto, traçamos um plano, e nós temos uma certa inquietação para que aquilo aconteça. Pode ser benéfico, mas não podemos deixar que isso nos escravize, a ponto de fazer com que aquele sonho seja um castigo para nós e não uma bênção para as nossas vidas. E aí, olhando para esse texto de Paulo, ele diz assim, não estejais inquieto. A inquietação é uma emoção característica do ser humano, da natureza humana. Nós somos movidos por isso, ou para o bem ou para o mal. Você pode se tornar inquieto para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. Vamos dar um exemplo. Eu fico pronto em casa 5h30, eu começo já a querer me arrumar. No domingo, 4h, 3h30, a gente já está querendo tomar banho e ficar pronto e tal, e não sei o quê. Separa as coisas, tudo bonitinho. Hoje eu subi para terminar um trabalho, esse texto, e depois eu desci, entrei para o banheiro, tomei banho, a Beth estava dando comida para as crianças, e eu corri, tomei um banho, vesti roupa, e o Noah, vovô, você já vai para a igreja? Não, eu estou esperando. E a gente fica inquieto com isso. Bom, oxalá todos fossem inquietos nesse momento de vir para a igreja. Cedo, né? Mas existe alguma outra inquietação que não é boa. A gente cria alguns problemas e ficamos inquietos com algumas dessas situações. Nós vamos ver alguns transtornos que a inquietude traz e vamos ver também de onde elas procedem muitas vezes na nossa vida. E vamos ver também como é que nós fazemos para nos livrar dela. Mas eu estou vendo o relógio ali já 8h30, eu não sei se eu consigo terminar. Se eu não terminar hoje, quarta que vem, a gente termina. Amém? Então tá bom, vamos pelo menos começar. A inquietação. Ela é uma situação que, como eu disse, que pode ser boa ou pode ser ruim. De qualquer forma, mesmo boa, ela vai alterar no seu índice glicêmico do seu corpo, a sua pulsação é acelerada. Então, de alguma forma, você, até para ansiedade boa, ou a inquietude boa, você acaba tendo alguns prejuízos. Porque se o seu coração se acelera, o seu sangue bate mais, a sua veia tende a abrir mais. Se tem alguma plaquinha de gordura, já prejudica, porque o coração não consegue trabalhar, bombear direito para chegar o sangue onde tem que chegar, e você começa a sentir dor de cabeça, e vai medir a pressão, aí está 14/16, 18/14, 18/12, e não sei o que, e tal, meu Deus, aí remédio, cadê aquele remédio, meu bem? E não sei, tem que procurar, e não acha, vai comprar na farmácia, e vai comprar, quanto é? É R$13, é R$12, sei lá o quê. Nossa, meu Deus, esse preço todo, a tendência é só piorar a situação. Não é? Até para a ansiedade, uma inquietude benéfica atrapalha. Agora imagina você dentro de uma situação em que essa inquietude vem causar algumas situações controversas e até
desafiadoras para a sua vida. A inquietude ou a ansiedade ou essa angústia, ela pode ser causada por problemas financeiros. E esse problema financeiro, muitas vezes, ele destrói a gente. Você tem as coisas para acertar, você tem que suprir todas as necessidades de casa, mas os fornecedores da sua casa, é o mercado, é o açougue, a luz, é a água, é o telefone, é a internet, é o ar-condicionado, é não sei o que e tal. E a gente acaba que, quando você olha a lista, o checklist do mês, você olha para aquilo e fala, meu Deus, não vai sobrar nada esse mês. E tem que dar o dízimo ainda. Jesus, como vai ser? Meu Deus, não aguento. Não é bem? Tem que quebrar cartão, tem que isso, tem que aquilo. Ai, eu não sei como vai ser. E agora? O que vai acontecer? E se não sobrar? E se não der? Eu tanto queria comprar aquele negocinho, aquele sapatinho. Ai, eu vi uma saia lá na loja tal. Ai, eu vi um terno lá em Rio Preto, quando eu passei por uma loja. E eu queria tanto comprar aquele terno. E não dá, você vai ficar ansioso, vai ficar desgostoso. E vai começar entrando um sentimento de derrotado dentro de você. Porque você olha para tudo que está à sua volta com salário curto, a situação financeira limitada no vermelho, ou assim no limite máximo. Você olha para a situação precisando de algumas questões para ser resolvida ainda dentro de casa, e você não pode fazer nada, você se torna impotente diante disso, e aí você começa a se deprimir. Eu conheço algumas pessoas que por falta de dinheiro fica mal-humorada. Eu não sei como vai ser ela em casa. Algumas pessoas que por falta de dinheiro encosta num canto assim, fica isolado, moribundo, parece que mataram a mãe. E ele não conversa com ninguém, fica bicudo, fica bravo e isola. Conheço gente assim. E esse estresse da falta do financeiro vai prejudicando você de dentro para fora. Porque isso vai se enraizando e todas as áreas da sua vida vai ficando complicado. Porque esse estresse financeiro vai te trazer uma sobrecarga na família, no meio dos amigos. Tudo bem, fulano? Tá não. Tudo bem, ciclano? Perguntei para o Vitor agora. Tudo bem, Vitor. É normal. Vai melhorando devagar. Mas é fácil a gente encontrar amigos na rua. E aí, como é que você está? E ele não contar uma história triste para a gente. É fácil. A gente encontrar alguém na rua e ele não contar uma historinha de derrota. Não é verdade, Nardo? Nardão. Reginaldo. É muito simples. A gente perde o controle por coisas efêmeras, banais, passageiras, limitadas. Porque nós nos apegamos a estas coisas da vida e dizemos, se não for desse jeito, eu não sei o que vai ser de mim. Se não for assim, eu não sei o que vai acontecer comigo. E a situação financeira é uma das ferramentas que Satanás usa para lançar sobre você um espírito, um estado de angústia profundo, para você cair nas garras dele, porque você vai se definhando, tanto fisicamente, quanto sentimentalmente e espiritualmente, você vai se definhando. É fato. Segunda situação que pode causar uma inquietação é os conflitos familiares. Eu não sei se lá na sua casa você tem essas dificuldades,
Mas os conflitos familiares causam inquietude e traz traumas. Traz traumas. Os conflitos familiares são pesados, porque muitas vezes no desequilíbrio de dentro de casa, do pai, da mãe, do filho, na falta de estrutura, de amizade, de compartilhamento, de entrosamento familiar, na falta disso a gente cria algumas lacunas e nos distanciamos do próximo que está dentro de casa. E aí começamos a criar conflitos, porque nós vamos nos distanciando e nos desconhecendo pouco a pouco. Ele fala bife, você é ovo. Você fala picanha, ele fala músculo moído, porque é mais barato. Você fala, ai, vamos pintar essa casa, meu bem. Não, senhora. Primeiro eu vou trocar minha bicicleta. Não é assim? Senão como você vai fazer as pedaladas? Não, senhor, senão como que eu vou... Não é assim? E aí começam os atritozinhos. E isso vai te colocar em uma situação de inquietação, onde a angústia vai tomar conta do seu coração. Ela vai ser dona de você. Ela vai saber como te dominar. E você, sem querer dar o braço a torcer e pedir perdão, ou tomar atitudes e produzir frutos de arrependimento, você vai querer tocar para frente e sem se dobrar, e você vai entrando num buraco sem perceber que está. Vou pular aqui. Os problemas de relacionamento podem te levar a desafios que vai te constranger. Eles vão desencadear sentimentos de angústia e inquietação. Falta de dinheiro, os atritos familiares, conjugal, é o pai com o filho, é a mãe com o pai, e assim por diante. Eu não sei se você mora perto da casa de alguma pessoa, um vizinho, não crente, porque crente não faz isso não, mas não crente, que o menino faz uma arte lá, a mãe já grita, eu te mato, seu... Moleque miserável, eu esgano você. Já ouviram isso? Eu tenho certeza que aqui não tem nenhum crente que fez isso. Nunca fez. Mas, se brincar, a gente encontra alguns. Perdido por aí. Outra situação que causa e desencadeia um sentimento de inquietação são os traumas do passado. Ô irmão, como isso dói na alma da gente. Quando a gente olha para um problema lá atrás e começa a lembrar dele, a gente fica pensando, e quando a gente começa a voltar à história, a gente lembra daquilo, e aquela raiz de amargura que estava no seu coração, que foi embora, ela começa a brotar de novo. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se você está voltando naquele passado, seu coração está naquilo, pensando naquele negócio, naquela situação, naquele caso, naquele histórico que te trouxe dores, sofrimento, te trouxe pavor, te fez chorar, e você não consegue se libertar dessa história. E isso vai te colocando em uma situação de dificuldades, porque você vai entrando cada vez mais em um abismo profundo de angústia e inquietação, onde você não tem controle. Outra situação em que nos traz traumas é perda de entes queridos em acidentes graves. Quando a gente se revolta que ele morreu, ou que ela morreu, eu já conheço gente assim. Como que Deus pode fazer um negócio desse? Se Deus é Deus, como Ele faz uma coisa dessa comigo?
Ora, não foi Deus quem matou. E se foi, o problema é dele. Você só tem que saber administrar a dor que você vai sentir. Muitas vezes, irmãos, o que nós queremos para nós não é o que Deus quer. Mas, pastor, mesmo um filho, exatamente, mesmo um filho. E esses traumas nós carregamos a ponto de ele trazer para a nossa vida transtornos, onde nós adoecemos fisicamente, onde nós somos contagiados pela angústia e inquietação. De dentro para fora começa a surgir, a aparecer alguns sintomas disso na nossa carne, no nosso corpo físico, a nossa memória, a nossa fala, o seu coração está ali naquele problema, e você não consegue se libertar daquele momento. Você se prende ali, se encarcera, entra em um cárcere daquele momento, daquele episódio, e não consegue se libertar. Mas hoje Deus quer que você tenha a chave para a libertação da sua vida, dos seus sentimentos, da sua história, porque Ele tem algo melhor e maior para você. Aleluia! As preocupações excessivas, o medo. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que morre solteiro porque tem medo de namorar. Não é assim? Morre solteiro porque tem medo de namorar. Eu conheço algumas pessoas que... Tudo que eu falar para você, eu tenho exemplos, tá? Eu conheço algumas pessoas que nunca se casaram. E... às vezes por medo, por... falta de coragem, né? É o medo de enfrentar a vida. Mas por quê? O que está à sua volta talvez trouxe alguns exemplos que ela viu que não vale a pena. Melhor ficar assim. E o medo de casar fica no coração. Verdade, irmão. Tem gente que tem medo de ser crente de verdade. E aí, esse medo vai te amarrando. Medo de fazer a leitura bíblica, de fazer uma oração, de trazer uma palavra. Medo de ter a oportunidade, o pastor chamar o seu nome. E esses medos, eles vão causando transtorno dentro do coração da gente. Pode acreditar nisso. A ansiedade crônica, é um caminho que você vai encontrando dia a dia, quando você está em estado de inquietude. Isolamento social. Quando você cria uma barreira por alguma dessas situações, a primeira coisa que você faz para a sua autodefesa é se isolar. Começa a se isolar. Não conversa com as pessoas. Era frequente, ativo, já começa as falhas. Quando vem, já começa a sentar lá nos bancos de trás. Aí ele vai para trás e para trás e para trás. Quando você vê, ele está lá na última cadeira, já é. E vai se isolando. Aí ele diz assim, para se defender das situações: eu estou assim porque o fulano não conversa comigo. Não é assim? Eu estou assim porque o fulano, ele passa e nem fala comigo. Mas você está se isolando, criatura, está lá atrás. O pastor diz: vem para frente, irmão, senta aqui na frente. Mas ele permanece lá atrás. Aí ele acaba o culto, é o primeiro que vai embora. Como você conversa com ele? Como que o pastor pode pegar o endereço dele para ir visitar ele, tomar um café com ele em casa? É o primeiro que vai embora. Aí, ele começa a querer se defender. Não vou mais naquela igreja, não. Ninguém olha para a gente. Ninguém valoriza ninguém. O calor humano naquela igreja não existe. Não é assim? O amor lá se esfriou.
Nós estamos quentes, irmão. Para a glória do nome de Deus, de Jesus, nós estamos aqui buscando o Espírito Santo, querendo nos aproximar cada dia mais. Mas por alguns problemas as pessoas vão se isolando, se isolando, se isolando, e até que elas encontram um pinguinho num i e diz assim: agora eu não quero mais. Aí você diz assim: irmão, quando eu posso te visitar? Ih, pastor, minha vida é tão complicada, eu trabalho, eu levanto 6 horas da manhã, chego em casa 7 horas da noite, eu não tenho tempo. Quando eu chego arrebentado com medo do pastor falar: vou lá tomar um café com você. Mas pastor não vai só tomar café, vai também tomar uma água, vai fazer uma oração. E se não der água e nem café, não tem problema nenhum, a gente vai orar por você. Mas a pessoa vai se isolando, e quando o pastor chega para dizer: olha, eu quero fazer uma visita para você. Pastor do céu, queria tanto receber, mas esse mês minha vida tá que tá, eu não aguento, tá difícil. Mas vamos deixar para a próxima semana, outro mês. Tudo bem, pastor? Eu dou um toque para o senhor. Vou ficar 10 anos esperando o toque, nunca vou receber. E não é só eu não, pastor, não. É você também. Se você fizer, ele está isolando. Vamos para a igreja hoje, irmão? Vou não, rapaz. Vou não. Eu estou, sabe, eu estou cansado. Tudo a mesma coisa, e não sei o que e tal. E o cara vai se isolando. Eu passo aí e te dou uma carona. Não, precisa não. É que eu estou cansado hoje, estou com um problema aqui, estou com pressão alta, minha diabetes subiu e não sei o que e tal. E é assim. Mas quando precisa criticar a igreja e o pastor, pronto, é o primeiro. Ou o cara tem argumento para tudo. Oh, por que você sumiu? Oh, sumi? Porque lá só é visto quem não presta. Ó, tem o fulano, ciclano, conhece a vida dele, fulano, ciclano, beltrano, isso aí, mas a gente que dá lá a vida, a gente nem é olhado, nem percebido. Hoje é culto de ensino, tá? Não é para você dar glória não, pode falar ai, pode falar. Mas irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, ela é fantástica. Quando Paulo escreve: não estejais inquieto por coisa alguma, ele está incluindo tudo nesta vida, tudo. Outra situação que pode causar algum sentimento de inquietação são as mudanças. Mudanças de trabalho, de cidade, quando você recebe uma transferência, quando você tem uma promoção, a preocupação da promoção é: meu Deus, como que será que eu vou ser? Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, como que vai ser? Eu vou ter que fazer curso, eu vou ter que isso e aquilo. Ai, meu Jesus, tem misericórdia. Janaína, se prepara para as mudanças. Deus vai fazer mudanças na vida de vocês. Nunca pense que você não tem condição, porque Deus vai fazer mudanças. Deus vai fazer mudanças. Não é mudança, é mudanças. Se prepara para isso, porque vai acontecer algo de Deus na vida de vocês. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Você quer ver inquietação nervosa que a gente tem? Muito brava. É aquela inquietação quando a gente olha para a gente e acha que tem que melhorar, mas nós não temos condição de melhorar. Nós vemos a necessidade que está fora do nosso alcance, nós sabemos disso, sabemos que temos que mudar, que melhorar, mas nós sabemos que não temos condições, possibilidade para essa mudança. Olhamos para nós e nos limitamos. Aí nós começamos a desvalorizar quem somos. O
está precisando de trompetista na orquestra. Metais. Tem gente que tem vontade, mas olha para si e diz: eu não sei, não dou conta. Não dou conta. Eu acho tão bonito quando o trompete... Você é o cara que não queria ser esse cara. Você queria ser outra pessoa. Cabelo liso, né? Sem precisar passar ar-condicionado aqui para aspirador, para... né? Aqueles negócios. Sem precisar passar aquele sebo para alisar. Quando você olha para você e olha para o seu pé, você vê aquela unha cascudona, você fala assim: ai caramba, eu queria tanto uma unha bonitinha. Você começa a olhar para você e desacreditar de quem você é, com coisas mínimas. Você começa a entrar em um campo de risco na sua vida. Porque você vai se colocando em prova. Quando você olha para a sua saúde e diz: ah, se eu não fosse diabético, você ia ver o que eu ia fazer. Não ia fazer nada, ia ser a mesma coisa. Comer doce, comer bastante, ser gordão. Não ia mudar nada. Quando a gente olha para a gente e diz assim: ah, se eu fosse engenheiro, mas não estudou, não esforçou para isso, é que eu não dou conta de estudar mais. Eu conheço um pastor, pastor Davi. Ele é pastor numa cidade a uns 50 quilômetros de Belo Horizonte. Ele é bem moreninho, mais moreno que eu. E pastor Davi, acho que está com 80 anos de idade. Acho que faz uns 3 anos que ele completou 80 anos de idade já. Ele acabou de se formar. Acho que é direito. E a esposa dele também se formou. Aí eu fico olhando para a gente, e a gente fica assim: ah, se eu fosse tal coisa. Ah, se eu estudasse tal coisa. Tenho uma vontade de fazer tal coisa. Nossa, eu tenho uma vontade de ser... Ninguém tem vontade de ser servente de pedreiro, né? Ué, aprende, é lógico, começa daí. Mas ninguém tem vontade de ser. Para você ser um grande construtor, você tem que começar de servente. Mas é melhor a gente estar no telefone, na internet, do que carregando massa. Não é assim, irmão? Ninguém quer. Aí o cara quer trabalhar de servente. Quanto é o salário? Ah, é R$100 por dia. R$100 a diária. Não sei se aqui é R$100, 120. R$120 a diária. Lá em Marília a gente já estava pagando R$150 a diária de um servente. Aí o cara, R$100, 150 para carregar esse tanto de massa, o dia inteiro trabalhando sal quente. Deus me livre, Deus me guarde. Então vai estudar. Estuda e procure outras oportunidades para a vida. Bom, a incerteza, falta de controle das coisas futuras. Você já viu aquela pessoa duvidosa de tudo? Que não tem certeza de nada? Você já viu uma pessoa assim? Essa pessoa tem problema. Ah, eu vou fazer um arroz, mas e se ficar salgado? A Miriam vai almoçar em casa, mas se o arroz ficar salgado? Ai meu Deus, ela come do mesmo jeito se ficar salgado. Você só errou a mão no sal. Ela só vai comer menos um pouquinho para não beber tanta água. É simples assim. Ela gosta de arroz, então ela vai comer o arroz sem reclamar para você. Mas você tem tanta dúvida, que você quer agradar tanto, que você se fecha e não consegue agradar ninguém. Ah, eu tenho tanta vontade de trazer o pastor para comer uma comida em casa. Tem nada, senão você já tinha chamado. Eu estou 1 ano aqui. Te peguei, tá vendo? Ah, eu tenho tanta vontade de trazer fulano para comer aqui. Aí você fica: ai, mas
eu não sei o que ele come, eu não sei o que ela come. Ai, se eu fizer tal coisa e ela não comer. Ai, se eu fizer isso e a pessoa... Ah, meu Deus, que vai ser? E se eu fizer e der errado? Acho que eu vou comprar comida. E se a comida que eu comprar tiver azeda? E se a comida que eu comprar o lugar não presta? Ela já comeu lá e não gostou. E se isso ou aquilo? É assim. Incerteza. Ah, eu vou arrumar um serviço lá no shopping. E se eu chegar lá e eles não forem com a minha cara? E se eu chegar lá, eu não gostar do lugar? Então nunca vai acontecer. E isso vai te trazer inquietação sempre dentro de você. E por esse motivo, essa falta de controle, essa falta de confiança, você vai se conduzindo a um buraco, a um abismo, a uma prisão interior. E aí Paulo diz para a gente: não estejais inquieto por falta de dinheiro, por problemas psicológicos. Não estejais inquieto por questões administrativas de dentro de casa. Não estejais inquieto porque o filho ficou doente. Não estejais inquieto porque o marido está com Covid. Não estejais inquieto porque bateu o carro. Não estejais inquieto porque está faltando o salário do mês, vai faltar. Não estejais inquieto porque você não vai conseguir comprar o suficiente para o mês. Não estejais inquieto porque você não consegue pagar a luz esse mês. Não estejais inquieto por nada, por coisa alguma. Por coisa alguma. O que você tem que fazer? Você tem que entender que nas preocupações e ansiedades na sua alma, à medida que você vai avolumando essas preocupações no seu pensamento, no seu sentimento, ela vai penetrando na alma a ponto de você estragar tudo o que Deus quer direitinho. Sabia disso? Não estejais inquieto. Está caindo aí? Está dormindo, né? Não estejais inquieto por coisa alguma. Aí a gente tem que entender que quando Paulo fala que nós não temos que estar inquieto por coisa alguma, nós precisamos entender que Deus tem solução para todos os momentos de inquietude da nossa vida. Deus tem solução para todos os momentos de inquietude ou angústia da nossa vida. Ele tem o domínio, Ele tem nas mãos. Agora, você precisa entender e aceitar que Deus tem capacidade suficiente para te dar livramento de uma angústia profunda a ponto de te derrubar, de te colocar em uma prisão insana que você não tenha dificuldade de sair dela. Você precisa entender e aceitar que Deus tem solução. Aí nós vamos ver a escrita de Paulo. Não estejais inquieto por coisa algumas, mas leia antes. 1, 2, 3. Antes. Amém. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Antes as vossas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus. Em vez disso, na versão transformadora, diz assim: em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que vocês necessitam. Mas sabe que é uma coisa que a gente precisa entender. Quando você fica doente, um advogado, um jurista, você está em problemas, algumas circunstâncias que te levaram àquilo, você vai procurar então o homem da lei. Você corre para um que vai correr para um juiz, certo? Quando você está com problemas financeiros e você tem até um certo crédito para tomar emprestado do banco ou de um factory, você corre para o banco. Você vai de encontro à sua necessidade.
Você corre no banco, você corre no médico, você vai para o juiz, você vai para o advogado primeiro, depois o juiz que resolve o problema, a sua questão. E assim nós fazemos. E nós criamos o hábito humano de ter uma crença tão forte nas coisas desta terra, que quando nós olhamos para as nossas situações financeira, de questão judiciária ou jurídica, de questões de saúde, quando nós olhamos para essas nossas necessidades, nós já vamos direto de encontro a quem pode nos ajudar aqui. E o que Paulo está dizendo lá é que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Mas nós nos moldamos à forma humana e é mais fácil e mais rápido correr atrás do humano. Mesmo quando ele diz para a gente, não posso, não dá, é fim de carreira, vai morrer, vai ficar o resto da vida dependendo de remédio, você não tem crédito, não posso te prestar dinheiro, você não pode por causa disso ou daquilo. É mais fácil a gente ouvir o não da pessoa do que ouvir o silêncio de Deus. É mais fácil a gente ouvir a pessoa falar não e fazer um bico do tamanho da semana do que ouvir o silêncio de Deus no nosso coração. Porque o que Paulo está dizendo é, não estejais inquieto por algumas coisas. Amém? De jeito nenhum. Não estejais inquieto por coisa alguma. E isso inclui tudo isso que eu falei. Problemas físicos, humanos, necessidades básicas e outras grandes. Tudo que influencia na sua vida. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes de você ficar inquieto, antes da preocupação te consumir, antes do problema te corroer, antes das coisas ficarem difíceis, antes das questões aglomerarem contra você, antes de você ser afrontado pelas situações adversas, antes de tudo isso, que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Ai, irmão, isso é uma ordem. E você tem que ter fé suficiente para entender que isso é realidade. Isso é real. Aí, quando eu olho para o texto de Paulo aos Filipenses, eu vejo ele mostrando para os Filipenses que ser crente é só crer. É fácil. É só ter fé. Mas fé suficiente para mover montanhas. Fé suficiente para mover questões. Fé suficiente para entender que você não é nada e o problema que está diante de você também não é nada, mas o Deus que você serve, Ele tem o domínio de todas as coisas, inclusive dos problemas que você está enfrentando. Domingo eu preguei aqui. Qual era o problema de Agar? Era a água. Porque o filho dela estava morrendo de sede. Logo o menino era um problema. Era uma situação que estava afetando o seu coração. Mas a Bíblia diz, ô Agar, para de chorar, porque eu já ouvi a voz do menino. O seu problema está gritando no meu ouvido aqui, e eu já dei atenção para ele. Aleluia! Aleluia! Pensa que Deus está longe disso, irmão, de você? Dos problemas que você está vivendo, das situações que estão te afligindo? Não, Ele está te assistindo, e Ele está esperando o momento que você dobre o seu joelho em súplicas, e diz, Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu entendi que eu não sou nada, Senhor, eu sou um verme, eu sou um bichinho,
que não sirvo para nada, mas a tua mão, Senhor, que me sustenta nesta terra, o teu domínio é quem toma conta e manda em mim. É sobre isso que eu estou falando agora com o Senhor, porque eu sei que o Senhor manda em qualquer situação que me constrange, e eu sei que o Senhor tem condição de me livrar. É aí que a mão de Deus vem, te socorre, sustenta, levanta e te joga para frente. Aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 16, versículo 3, você vai ver que Salomão escreve lá, e olha que era o cara, ele tinha dinheiro, e muito dinheiro. A Bíblia diz que era o mais rico de toda a terra. Ainda para completar a bênção, antes dele não existiu e nem depois haveria. O sultão não sei de onde é o mais rico do mundo, mas não foi nem aos pés de Salomão, porque o que Deus deu para Salomão foi dos céus. Primeiro Deus deu sabedoria, depois Deus deu a riqueza, porque ele não pediu nada, só sabedoria. Deus falou, não adianta você ser sábio e não ter dinheiro, então eu vou te dar dinheiro também, porque você foi sábio para pedir, humilde, agora toma dinheiro. Ele estava respirando e estava ganhando dinheiro, dormindo e estava ganhando dinheiro. A gente fala assim, o Bill Gates, o fulano, não sei quem, ganha dinheiro dormindo. Salomão também ganhava dinheiro dormindo. Enquanto ele estava dormindo, navios, não sei de onde, de outros mundos, de outros países, estava levando pedras para ele, estava levando ouro, estava levando prata, estava levando madeira, estava levando tudo que ele precisava para a construção, e ele dormindo, acordava, fazia as coisas, ia dormir, e outros povos trabalhando para ele. Tá? Irmão, é isso. Que está escrito lá em Provérbios? Confia ao Senhor as tuas obras. Você não precisa confiar no Senhor. Olha o que ele diz: antes a vossa petição seja em tudo, em todas essas adversidades, conhecida diante de Deus. Aí existe a força motora que vai fazer com que esta petição seja conhecida diante de Deus. Qual é a força motora? Volta lá, Maeli, Filipenses 4, 6. A força motora, a força motriz desta petição, o que vai fazer com que essa engrenagem roda, primeira coisa, você precisa estabelecer na sua vida a prática da oração. Repita comigo, você precisa estabelecer... Não, você precisa estabelecer. Vira para o seu irmão e diga para ele, você precisa estabelecer a prática da oração. Agora repete como profeta de Deus e fala bem firme para ele, vai. Você precisa estabelecer a prática da oração. Oração. Às vezes nós não damos valor a isso, mas é o único meio de comunicação que nós temos com Deus. Amém? É o único meio de comunicação. É como se fosse uma chave para você entrar e sair. A oração é reza, é fala. Ela pode ser através de canto, através de palavras, através de uma carta, através de vários sentidos de comunicação. A oração é uma fala. Mas por sermos seres humanos e acreditar no que é humano, não ter nada palpável, a gente não acredita muito na oração e não fazemos caso dela. A gente ora para dormir e para comer, porque a gente está vendo a comida e está vendo a cama. Jesus, abençoa a minha noite de sono, com medo de não acordar amanhã, né? Abençoa a minha noite de sono, me dá, Senhor, um sono reparador, tranquilo, mas, Senhor, amanhã, já garantindo o amanhã dele, mas amanhã, Senhor, eu quero um dia de trabalho abençoado, amém, e deito e pronto, acabou.
Na, na hora da comida é a mesma coisa, ele está vendo lá e o frango assado, ou se não a picanha assada e tal, aquela coisa, e não sei o que, ele diz, Jesus, abençoa esse alimento, Senhor. Mas quando é um problema, que você não está vendo, mas ele está te perturbando, você não tem força de orar, porque você não está vendo, não é visível, te perturba. Você nem sabe como fazer. Você tem que falar o nome do bicho. Deus, eu estou com um problema aqui de falta de dinheiro. Não sei o que vai ser esse mês. A coisa apertou. Eu fiz errado, não soube administrar meu mês. E agora, Senhor, o meu orçamento estourou. Não tenho onde pegar dinheiro. Não tenho o que fazer. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não sei o que vai ser. Entra com a tua providência. Se a sua oração for sincera e tocar o coração de Deus, irmão, vai entrar dinheiro na sua conta, você não sabe de onde vai vir. Ou alguém vai chegar e vai falar assim, irmão, senti de te dar uma oferta. Você pega em nome de Jesus e deixa de ser bobo. Pega esse negócio, porque Deus está ouvindo a sua oração. Porque às vezes, nessa situação, nesse estado humano, nós somos egoístas, ignorantes, a ponto de, não, eu não pego dinheiro de ninguém, não gosto de depender de pessoas. Aí Jesus te quebra todinho e faz você depender. Quer ver um dia? Eu estava em casa, acho que eu já contei aqui, mas algumas pessoas acho que não viu isso ainda. Eu estava em casa um dia, logo que Deus me chamou, um tempo depois, para o ministério. E foi uma chamada difícil para a minha vida. No auge da minha vida de formação, de trabalho, eu estava trabalhando de vendedor, nós tínhamos uma empresa de representação de derivado de petróleo e ferramentas, e estávamos caminhando e deslanchando. Deus disse, eu te quero 100% na minha obra. O tempo passou. E esse fato do colchão, lembra que eu contei domingo? É um fato nesse período também. E nós ficamos morando com a minha sogra. A minha sogra fazia a compra do mês e tal, aquela coisa, e eu pregando aqui, dirigindo o culto de libertação ali, cantando lá e fazendo essas coisas. Um dia, a minha sogra viajou para Ribeirão Preto e ficou um tempo. E as coisas que ficou para a gente, ficou e fomos consumindo, comendo. Até que chegou um dia que a geladeira fez. Aí ficou arroz, feijão e atum. E a gente, aqui, eu amo atum até hoje. É a minha marca. Arroz, feijão e atum. Feijão acabou, ficou feijão, arroz e atum. Quando a gente enjoava bastante do arroz e atum, a gente misturava, invertia, né? Fazia atum e arroz. Aí no outro dia, arroz e atum. Na janta, atum e arroz. Para não ficar a mesma coisa. Acabou o arroz, o atum. Ficou só arroz. Naquele dia nós levantamos e começamos a conversar. Eu lembro que eu estava encostado na pia e a Beth mexendo nas coisas. E aí nós começamos a conversar e ela falava assim, bem, está difícil, mas eu sei que Deus está no controle. Quanto tempo que a gente não come uma salada, né? De alface. A gente ia falando os nomes. Salada de alface. Nossa, já pensou uma salada de alface com tomate, cebola? Quanto tempo faz que a gente não come uma batata? Quanto tempo faz que a gente não come uma bisteca? Um peito de frango? Nossa, que saudade. Isso, já pensou se fosse um bife não sei do que? E a gente foi falando. Meu Deus, já pensou bem? Tal coisa, tal coisa. Tudo que nós fomos falando. Maçã, frutas, laranja, banana. A Evelyn faz quanto tempo que não come um Danone, não toma um Danone. Meu Deus, quanto tempo e fomos falando tudo. 11 horas da manhã,
A campainha, tim-dom, e eu fui atender. Orgulhoso, pensa no negão orgulhoso. Eu fui atender, e o Zé, amigo nosso, o Zé é o marido da Nora, da Honorina, a filha da irmã Sofia, que a senhora conhece. O Zé chega em casa, ele não é crente, a esposa é da Igreja Batista, mas ele ainda não é crente. Ele casou com a crente, fala como crente, anda como crente, mas não é crente ainda. Bicho sem vergonha. Aí o Zé chega com um monte de sacola, e ele desce do carro um monte, depois volta e pega outro monte de sacola. Ele chegou na área de casa, na porta da sala, e disse assim: olha, isso aqui, a Nora foi lá no mercado e ela mandou trazer isso aqui para você. Eu falei: não, de jeito nenhum. A Beth nem sabia o que era. Aí ela saiu de dentro: não, pode deixar aí que eu quero sim, pode deixar. Quando nós colocamos aquelas coisas em cima da mesa, encheu a mesa. Quando nós colocamos tudo em cima da mesa, irmãos, tudo que nós falamos, sem faltar nada, nem o alho, sem faltar nem a cebola, sem faltar nem o Danone, sem faltar nem o tomate, sem faltar nem uma carne, nem um tipo de carne, tudo estava em cima daquela mesa, e nós pudemos desfrutar da bondade de Deus naquele dia. Todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Diante de Deus. Aí nós agradecemos a Deus. Não vou longe não. 12 anos atrás, 11 anos atrás, nós chegamos em Marília para fundar o Ministério Jerusalém. E toda mudança é traumática. Nós também tivemos uma mudança difícil, porque você muda e pastor não tem esse negócio de fundo de garantia e não sei o quê. Meu Deus, o que vai ser desse Natal? Aí nós recebemos uma cesta uma cesta, né? Não, foi uma cesta daqui. Uma cesta foi uma cesta. Teve até panetone. Mas isso tudo está nas nossas conversas em casa. Porque quando você murmura, a bênção não vem. Se você murmurar: por que eu fui fazer isso? Por que eu... oh, meu Deus do céu, que não sei o quê. Esquece, não vai ter bênção não. Mas quando você falar: Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor tem condição de realizar. Eu sei que o Senhor tem poder para mover em algum lugar no sistema, no planeta Terra, para abençoar a nossa vida. Eu sei. E aquele ano estava muito complicado. Em cima da mudança, muitas despesas e tal. Chegou, foi Natal, Ano Novo, não me lembro. Natal. Uma irmã disse assim: pastor, o senhor pode vir aqui no mercado, fulano? Posso. Então tá, vou esperar. Eu achei que eu ia no mercado para buscar, dar uma carona para ela. É uma senhora, a superintendente da nossa escola dominical. Aí quando eu cheguei no mercado, sabe aqueles carrinzão que ninguém faz compra mais daquele jeito? Aqueles caras do sítio que vem e faz aquele negócio, põe 3, 4 carrinhos assim, um atrás do outro, mas tudo de muita coisa. Bom, quando eu cheguei no mercado, eu comecei a pôr coisa no porta-mala do meu carro, e ele foi sentando, acho que eu vou ter que dar outra viagem, foi sentando. Quando terminou, ela falou assim: pastor, isso tudo é para o Senhor, Deus mandou te dar. Irmão, Deus abençoa a gente nas coisas simples. Como você quer chegar no grande, se você não passa pelas pequenas? Tudo que cresce grande é monstro, mas se começa pequeno, vai tomando forma, vai tomando vida, vai pegando jeito, vai aprendendo, vai crescendo, até ficar perfeito para a glória de Deus. Aleluia. Estou com vontade de continuar, mas tem que parar. Aleluia, glória a Jesus. Tem muitas experiências para contar para você, muitas experiências. Mas eu preciso parar. Oração é um fator que vai fazer você alcançar a vitória em Deus, para sair desse momento de frustração. Porque antes de você entrar em crise, faça conhecidas as tuas necessidades diante de Deus. Aí,
não basta você orar. Você precisa se dobrar diante dele. Você precisa, a súplica aqui, na etimologia da palavra, a súplica remonta à ideia de dobrar os joelhos em sinal de humildade e submissão. É o significado etimológico da palavra súplica. Requer você dobrar em submissão, dobrar de verdade os joelhos, dizendo assim: eu não sou nada, tudo que eu mereço é chão, é estar aqui no chão, diante de um Deus tão poderoso, tão glorioso, tão grande, tão protetor, tão salvador, tão providencial. Tudo que eu preciso é estar aqui. Se Deus ver, assistir esta sua humildade, pode ficar tranquilo que Ele ouviu a sua oração. Pode ficar tranquilo. Eu estou correndo aqui para encerrar. Mas quando você faz a súplica, é em um estado humilde, dobrando-se, se curvando, vendo que você não é nada diante dele, e em uma oração fervorosa. Não é gritar não. Não. Oração fervorosa. Eu não sei se eu já falei aqui o testemunho do missionário, que ele estava em necessidade. E alguém acha que essas coisas são loucuras, mas eu vi Deus fazer coisas maravilhosas como esta. O missionário estava trabalhando num lugar muito distante, longe, muito longe da sua família, outro país, outra esfera do planeta, e ele estava trabalhando lá. E ele começou a passar por algumas dificuldades, assim como essa minha de casa. Um dia, a mulher pegou a latinha de arroz e disse: bem, esse é o último arroz. Nós vamos fazer esse arroz hoje. Cadê o Vitor? Toca aqui, Vitor, para mim não ficar sozinho nas minhas palavras. Nós vamos fazer esse arroz hoje. Já estou encerrando, Beth. E ela está mandando eu parar. Nós vamos fazer esse arroz hoje. E não tem mais o que comer. Ele falou: não, bem, fica tranquila. Não se preocupa não. Vamos orar. Eles começaram a orar. Ele falou: Jesus, minha esposa está fazendo o último arroz hoje. Agora no almoço. À noite nós não sabemos se vamos conseguir comer alguma coisa. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de providência. A minha vida está aqui e nas tuas mãos. Eu dependo do Senhor totalmente. Faça aquilo que lhe aprouve, Senhor. Ele almoçou e disse para a esposa: bem, eu preciso fazer uma visita lá para fulana de tal, para fulano, para ciclano. E ele foi embora. Depois bateu palma. Aqui que mora fulano de tal? É. Ah, tá. Nós viemos entregar a compra dele. Tudo bem. Abriu o caminhão e começou a descer. Caixa. Onde nós podemos pôr mais caixa, senhora? Aqui. Caixa. Ela falou: pera aí um pouquinho, tem alguma coisa errada. O que vocês estão entregando aqui é para outro mercado, não é? Não, seu marido mesmo. Não é o nome dele? A nota fiscal está no nome dele aqui, ó. Está aqui. Tá. É tudo para vocês mesmo. Mas isso aqui é muita mercadoria para outro mercado. Muito arroz, muito feijão, muita comida, muito de tudo. Encheu a casa do pastor missionário, pastora Miriam. Encheu a casa dele. E de repente, ele chega, a esposa estava no portão desesperada, esperando. Bem, se fosse outras, ela disse: você é louco, velho! Você está ficando doido! Por que você foi gastar? A gente nem tem dinheiro, você foi comprar aquilo tudo, você tá ficando louco? Mas a missionária olhou para o esposo e disse: meu bem, aconteceu um equívoco, alguma coisa errada. Olha, mulher sábia, edificando a casa. Alguma coisa aconteceu. Ela não era diabética, irmão, não revoltava por qualquer coisa. Ela era centrada. Aí alguma coisa aconteceu. Porque veio um caminhão aqui do mercado fulano lá e entregou uma mercadoria. Vem ver. Aí ele chegou: meu Deus, está errado. Isso aqui é para algum mercado. Está errado.
Não, eu não passei em lugar nenhum. Eu fui na casa da fulana, do ciclano, do Beltrano, só, e não fui em mercado nenhum. Meu bem, ela veio aqui, o mercado veio aqui e disse que a compra é nossa, está no seu nome, está aqui a nota, no nome do pastor. Ele falou, vou resolver esse negócio, vou resolver isso. Quando ele chegou no mercado, como que se fosse lá em cima, tinha um vidro, um blindex que dava para ver de lá para cá. E é a engenharia para gerência, né, para gerenciar toda a situação lá embaixo. Não tinha câmeras na época, então ela era o olho do dono, né, que estava nos corredores. Então, quando ele viu o missionário chegar, ele saiu na porta, ficou na porta, no pé da escada, esperando o missionário e disse, seja bem-vindo, vem tomar um café comigo. Aí o missionário subiu e começou a conversar. Ele disse assim, olha, eu vim aqui, o senhor está equivocado, eu não vim tomar café. Eu vim aqui para o senhor mandar o caminhão que levou aquela mercadoria em casa buscar de volta. Porque aquilo que está lá não é meu. Eu não comprei nada do senhor. Como que não é seu? Aquilo está pago, está comprado, está pago. Mas como assim está pago? Olha, eu não sei, seu pastor. Vou te contar a história. Entrou um homem aqui, ele veio vestido tudo de branco. Até achei que era pai de santo, mas não era não. Ele veio e falou que era seu irmão. Aí ele veio, comprou, tudo que ele comprou, ele passou no caixa, pagou. Uma coisa que eu achei estranho foi o nome dele no cheque. Que nome que ele tinha? Jeová Jiré. Quando ele falou Jeová Jiré, o pastor começou a falar em línguas estranhas, e a alegria de Deus invadiu aquele lugar, e ele falou assim, aí, tá vendo, você está querendo me enganar? Até a língua que você está falando, ele falou com os colegas dele que estavam aqui, rapaz, aí você fala a mesma língua dele, está querendo me enganar. Ô irmão, o Deus da providência vai lá na sua casa se você precisa, o Deus da providência vai lá no hospital se você precisa, o Deus da providência entra onde você não pode, mas Ele faz o que você precisa. Aleluia, vamos de pé agradecer a Deus. Aleluia. Súplicas e ação de graças. Ação de graça é um modelo de vida, é prática de vida, é você viver agradecido, em um espírito de gratidão por tudo que Deus faz por você. Ações de graça, atitudes de quem é agradecido a Deus. Você tem que ter oração, súplicas e ação de graça. E o Deus do céu vai te tirar desse poço profundo que você entrou, ou que o diabo te colocou, mas você vai sair de lá, porque o nome de Deus será engrandecido. Pai bendito, aqui estamos e vamos para casa. Quero pedir a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Leva-os em paz para os seus lares. Faça, Senhor, com que eles vivam um restante de semana abençoado, livres da inquietude, livres da ansiedade, livres, Senhor, desse buraco, desse abismo, desta prisão, para que o teu nome seja glorificado. Quebra todas as cadeias, quebra todas as muralhas, quebra todas as barreiras, quebra para a glória do teu nome. Impõe, Senhor, alguns limites para os teus filhos, para que o teu nome seja glorificado. Faça o teu nome ser engrandecido. Pedimos a tua bênção e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está
É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre e para sempre. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.